hein? Tô aqui para responder um desafio proposto pelo meu querido amigo Nelson, do Nelson's Besouros, que é a seguinte, uma das perguntas mais difíceis, na verdade, segunda pergunta mais difícil da história da humanidade. A primeira, Shakespeare já fez, e a segunda, o Nelson fez. Ah, que fase, hein? Que é a seguinte, Beatles ou Stones? Eis a questão. E a resposta melhor que eu encontrei é que entre Beatles e Stones, na verdade eu fico com Zombies. Isso mesmo, porque Beatles e Stones já são uma entidade, então nem entra mais nas minhas listas. Zombies junta o rhythm and blues, o pop e o rock, que entre Beatles e Stones sempre teve essa divisão, por mais louca que seja. Então eu fico com Zombies. Essa é a minha resposta. Ah, quero ver tu responder essa aí também. Vai lá. É uma tarefa muito difícil responder essa pergunta. Quem é a maior banda? The Beatles ou The Rolling Stones? Eu me lembro quando eu era guri, a maior banda de todos os tempos, e que inclusive me influenciou a tocar um instrumento, era The Beatles. Mas hoje em dia, como os Beatles acabaram, a maior banda é The Rolling Stones. Então, para mim, os Beatles foram a maior banda de todos os tempos e os Stones é a maior banda de todos os tempos. Beatles ou Stones? Pergunta difícil, hein? Eu, particularmente, vou com os Beatles, né? Que nem na música clássica, né? Tem, ou você é Mozart ou Beethoven, né? Eu vou com Mozart também. E eu acho que eles foram muito importantes, eu acho, no que diz respeito à música, né? Hoje, nossa música acho que não seria a mesma sem eles, né? Então, eles foram muito importantes na segunda metade aí do século XX. Foi quem conseguiu trazer, a partir de um procedimento composicional muito simples, né? A música deles é baseada naquela menos é mais, né? Então, não só por isso, mas também por uma coisa do gosto pessoal, eu acho que eles são quem define aí o início, o start do rock, né? E, bom, eu sou cravista, toco música barroca, né? Minha especialidade. Então, meu voto final vai pro Handel. A questão então é Beatles ou Stones? Não vai dar para ser politicamente correto nessa. Eu sou muito mais dos Stones. Por quê? Porque eu prefiro o rock and roll do que o Yeah Yeah Yeah. Simples. Então tá, galera, se vemos semana que vem lá na Opinião, na festa We Love You, Beatles vs Stones. Vai estar bem legal, apareçam lá, sexta-feira que vem. Vamos lá, um abraço, falou! E olha aí, galera, eu fiz essa proposta dessa brincadeira para perguntar quem é melhor, Beatles ou Stones, ou quem você prefere, Beatles ou Stones. E eu não vou titubear para responder essa pergunta. Mas olha aqui, ó, eu tenho uma cachorrinha que se chama Lucy, né? Que é óbvio, por causa da música Lucy in the Sky. E eu também tenho uma outra cachorrinha, olha aqui, ó, que se chama Jane, que é por causa da Lady Jane dos Stones. Eu amo os dois. A discografia de tanto dos Beatles quanto dos Stones estão sempre no meu bolso, aonde eu vou. Eu adoro ouvir os dois. Agora, como eu disse que eu não ia titubear, eu, particularmente, prefiro Beatles, né? Por quê? Porque eles transitaram por mais caminhos assim da música. Eles começaram lá no início fazendo cover, assim como os Stones também, mas depois eles foram para aquela época do Yeah Yeah Yeah,
Ali no Beatles for Sale eles já entraram com uma coisa mais folk, uma gaitinha. Revolver e Rubber Soul, eles fizeram músicas incríveis, como In My Life, For No One, uma coisa louca assim como Tomorrow Never Knows também, foi muito legal. Eles têm uma infinidade de hits. Se eu for falar no álbum branco, eu vou ficar aqui falando 1 hora, porque ali tem o rock do mais pesado possível, que é Helter Skelter, e uma outra música que a gente gosta de tocar nos nossos shows, que é Everybody Got Something to Hide, Except for Me and My Monkey. Então assim, fica fácil para mim responder essa pergunta, mesmo que Stones seja maravilhoso, está aí até hoje, conseguiu, né, driblar as intempéries do caminho aí, mortes de pessoas da banda, o Brian Jones, a saída do Bill Wyman, mas o Mick Jagger e o Keith continuaram e a gente pode apreciar os shows deles até hoje, assim como a gente pode apreciar novas composições e shows do Paul McCartney também. Então, fica, claro, eu gosto, amo as duas bandas, mas eu fico com quem fica comigo, que é a Beatles, né, Jane? Aqui a Jane representando os Stones e a Lucy representando os Beatles. E quem será que ficaria comigo numa situação dessa? A Beatle ou a Stone? Vamos ver. Tá respondido. Valeu. Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Eu sou o Rafael Malenotti dos Acústicos e Valvulados e eu tô aqui para responder uma pergunta que me foi feita agora há pouco, uma pergunta que é irrespondível. Me perguntaram quem são os melhores, os Stones ou os Beatles? Vem cá, bicho. Essa pergunta para mim é como me perguntar o que eu prefiro comer, chocolate ou churrasco. Ou seja, os dois são perfeitos. Existe um momento para cada um deles, isso quando não é momento para os dois, né? Comer um churrasco e finalizar com um chocolate. Ou seja, sou muito feliz em ser fã ardoroso dessas duas bandas. Mas para não ficar em cima do muro, como o célebre personagem Múcio do Jô Soares, que dizia que dava sua opinião, doa a quem doer, aqui vai a minha então. Quem são os melhores? Os melhores são os Stones. Por quê? Porque eles estão vivos, eles estão na ativa, a gente tem o privilégio de poder assisti-los ainda. Agora, quem foram os melhores e que são os melhores de todos os tempos? Esses foram os Beatles. Esses são os Beatles. Porque eles mudaram a cultura de um planeta e porque também, no final das contas, acabaram carregando os amigos Stones para a história do rock and roll. Então, né, fiquei de responder qual que são os melhores e no fim das contas não respondi porra nenhuma. Ou seja, quer ouvir Stones? Pode me chamar. Quer ouvir Beatles? Pode me chamar também, certo? Essa foi a minha opinião pra lá de decidida e eu espero que eu tenha colaborado com qualquer coisa que seja. Valeu, rapaziada. Grande abraço, até a próxima. É nóis! Feito! Olá! Primeiramente eu quero agradecer o convite que me foi feito, aonde eu terei que eleger, na minha concepção, a melhor banda de rock and roll entre Rolling Stones e Beatles. Rolling Stones é uma banda encantadora, fantástica, que dispensa sem comentário. Mas a banda que toca o meu coração é Beatles. Os Beatles, uma banda que foi formada por 4 meninos mágicos que encantaram e vêm encantando o mundo até os dias de hoje. Lennon e McCartney, Ringo Starr e George Harrison. Os 4 tinham uma magia encantadora, que é difícil de se explicar. Aqui tem algumas das guitarras, que foram as guitarras na época usada por George Harrison e Lennon. São guitarras que foram fabricadas no mesmo ano, Rickenbacker e Gretsch. Enfim, o meu voto vai para os Beatles. A questão é Beatles ou Rolling Stones, ou Beatles. Na dúvida, fico com os dois. Meu senhor,
Tu botou todo mundo numa sinuca de bico, cara, com essa tua pergunta. Tá louco. Mas eu vou te dizer um lance, cara. Eu acho que as duas bandas são as duas melhores bandas do mundo, assim, saca? Então eu diria que, tipo assim, ó, quando tu tá afim daquela gata, saca? O cara tá afim de uma gata, aí ele pega a gata. Aí quando rola, ele põe Penny Lane pra fazer a trilha, pra ser a trilha da parada. Aí depois que rolou e que foi tudo gostoso, foi tudo bom pra caramba, ele vai pra balada e curte aquela I know it's only rock and roll, but I like it, saca? And I know it's only rock and roll, but I like it, saca? Acho que é isso, cara. Beatles e Rolling Stones. Beatles tem, digamos assim, ó, um pontinho antes, por ter começado toda essa parada aí. Mas os Rolling Stones, pô, bicho, eu sou amarradão. Estão aí ainda fazendo um bolo, né, cara? Então, digamos, cada uma na sua, são as duas melhores bandas do mundo, cara. Não dá pra dizer quem é melhor. Elas têm uma colaboração infinita e maravilhosa nas nossas vidas, na vida de nós músicos, na vida das pessoas de uma maneira geral. Beleza, irmão? Prazer participar disso. Gostei muito dessa ideia. Come on! Complicada essa pergunta. Então eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Vou retornar quando eu tinha mais ou menos 7, 8 anos de idade, 1967, 68. Eu sempre colocava para ouvir o compacto duplo dos Beatles que tinha Twist and Shout, Do You Want to Know a Secret, There Is a Place e A Taste of Honey. E o compacto simples de A Hard Day's Night com I Should Have Known Better. Eram os dois discos que eu botava direto para escutar. Nessa época eu não tinha ainda ouvido falar dos Rolling Stones, né? Conhecia a Jovem Guarda, que passava na televisão, via o Carlinhos Beck, de vez em quando passava Help, o clipe de Help na televisão também, mas Stones eu não tinha ouvido ainda. E de repente meu irmão mais velho levou para casa um compacto simples dos Incríveis, que era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Eu adorei a música logo pelo título, porque falava dos Beatles, e eu não tinha a mínima ideia quem eram os tais dos Rolling Stones. E gostei da música. Achei legal. Então, a partir dali, ficou, né, reforçado aquele meu amor pelos Beatles e a curiosidade por quem eram os Rolling Stones. Na década de 1970, eu tive contato com os Rolling Stones, mas foi assim. Não era uma banda que eu comprava discos. Eu não comprava discos de carreira dos Rolling Stones. Não me chamava a atenção, não me causava o amor que eu tinha pelos Beatles. Os Beatles eu gastava a minha mesada, comprava. Fui comprando os LPs brasileiros, depois comecei a comprar os LPs americanos. E dos Rolling Stones me interessava a melhor música do primeiro LP, duas do segundo, e assim ia. Aquele Out of Our Heads, né, tinha 3 músicas que eu gostava muito, mas assim, nada que me levasse a comprar os discos de carreira dos Rolling Stones, né? E os Beatles para mim, e isso agora eu vou começar a responder a pergunta, os Beatles para mim sempre foram assim, uma banda nova a cada LP. Do Please Please Me With The Beatles já tem uma evolução no som da banda. No Hard Day's Night, idem, e assim vai. A cada disco parecia uma banda nova. O que eu não sentia com os Stones. Os Stones têm o estilo dos Stones. Você escuta um riff, você escuta uma música, você sabe, é Rolling Stones, né? Seja ela do primeiro, do 10º, do 15º, do 20º LP. Você sabe que é Stones. E às vezes Beatles, quando começa a música, você não sabe que é Beatles, né? Você tem que esperar começar a cantar. Por quê? Porque vem uma coisa diferente. Não estou diminuindo os Stones por causa disso. Só estou dizendo que os Stones seguem aquela linha pure rock and roll, né? Baseado em blues. E os Beatles são uma coisa bem mais ampla. Eu sempre tive isso. Os Beatles serem uma banda mais ampla. E sempre tem essa briguinha de Beatles e Stones. Sempre teve, sempre vai ter.
Os caras se conheciam desde o começo. Então eu vou até antes deles se conhecerem. Quando os Beatles estavam na Alemanha, eles eram uma banda suja, eles eram uma banda que usavam roupas de couro, moravam nas piores instalações possíveis que davam para eles lá em Hamburgo, e eles tocavam nas piores boates possíveis, né? Boate de arruaceiro, boate de marinheiro, boate de prostituta. Era nesse lugar que eles tocavam, e eram lugares parecidos com esses que eles dormiam. Então, você pode ver, tem fotos até coloridas deles em Hamburgo, com as unhas sujas, com aquelas roupas surradas. Por quê? Porque eles eram punks naquela época. Os Beatles podiam ser considerados em Hamburgo uma verdadeira banda punk, uma banda realmente fora dos padrões. E quando eles voltaram, comiam no palco, riam, viravam as costas. O Lennon às vezes ia cantar com privada, um tampo de privada na cabeça, vai enrolar de papel higiênico. Eles faziam 1001 loucuras. Por quê? Porque eles estavam alucinados. E outra coisa, eles estavam realmente alucinados. Eles viviam à base de pílulas para ficar acordados, estimulantes. Principalmente o Preludin, que era assim o remédio que todos os leões de chácara, lá, os garçons davam para eles. Então a gente tem uma foto clássica deles, todos eles de roupa de couro, segurando os tubinhos de Preludin com aquela cara trincada, né? Nesta mesma época, os Rolling Stones estavam em Londres tocando em finos clubes de blues e de jazz, todos com terninhos bem cortados, uniformezinho bonitinho, cabelinhos aparados, né? Porque eram todos filhos de boas famílias. No começo, selvagem, sujo, eram os Beatles. Educados e finos eram os Stones. O que fez essa coisa mudar? Um cara chamado Brian Epstein. Sim, ele foi responsável por mudar a imagem dos Beatles, né, limpando o que chamou de limpar o ato deles, né, limpar a performance deles no palco. Acabou beber no palco, mascar chiclete, fazer piadinha, tinha que seguir o roteiro e principalmente ternos. Ternos bem cortados, ternos feitos sob encomenda para ficarem com uma aparência boa, para irem para bons clubes e ganhar melhores cachês. E um assessor que o Brian tinha nessa época, o Andrew Loog Oldham, viu o que o Brian fez com os Beatles. E o que ele fez quando ele começou a cuidar dos Rolling Stones? O oposto. Pegou os Stones limpinhos e sujou. Por quê? Já que não temos mais os sujos Beatles, vamos ter os sujos Stones. Então ficou aquele antagonismo. Os Beatles são uma bandinha pop bonitinha, os Stones são os caras que você não vai deixar sua mãe não vai deixar você ver um show deles, né? Casar com um deles. Na verdade era isso, as duas bandas, se você for botar na balança, são a mesma coisa. E eram amigos. Os Stones conseguiram o contrato deles, o primeiro contrato de gravação deles, foi graças aos Beatles, que viraram para o pessoal da Decca e falou: não repitam o erro que fizeram conosco. Os Beatles foram recusados pela Decca, todo mundo sabe, em janeiro de 62. E quando os Stones foram fazer o teste deles, os Beatles já estavam estourados, né? Já estavam com o seu... Já tinham Please Please Me, já tinha Love Me Do, já tinha Please Please Me, já estavam com o LP quase que estourando, e aí eles viraram para a Decca: não repita o mesmo erro, vai assistir os caras lá e assina com eles. E a Decca assinou com os Stones, né? E o primeiro disco dos Stones não fez sucesso esperado. Para o segundo disco, o Andrew pediu ao Brian se os Beatles não podiam fazer uma música para os Stones. Os Beatles deram I Wanna Be Your Man para os Stones, que foi sucesso. Colocou os Stones em evidência nas paradas. Então, e não eram bandas inimigas. E estavam sempre ali, uma vendo a outra e tal. Como aqui no Brasil nós temos várias bandas que são no mesmo nicho, porém convivem muito bem. Na minha opinião, se me perguntar quem você prefere, Beatles ou Stones, Beatles disparado. Adoro ouvir, vamos botar assim, 30 músicas dos Stones. Nem 30, 20 músicas dos Stones assim que eu boto, gosto de ouvir, curto ouvir até as versões em estéreo dessas músicas e tal, mas não passa disso, né? Eu curto muito mais os Beatles, assim, sem comparação. Eu acho que eu respondi a pergunta.